Amém? Oitavo dia de propósito, 21 dias de vida plena, orando até que o céu responda. Amém? O tema de hoje é destruindo altares de desonra. É sobre isso que nós vamos tratar hoje à noite aqui. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Vamos falar sobre desonra. Vamos colocar isso como sendo um altar a ser destruído. Essa semana, uma série de mensagens voltadas sobre a questão de destruindo altares que não edificam e não glorificam ao Senhor. Amém? Marcos capítulo 6, do verso 1 ao verso 5 diz assim: E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde ele vem essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua própria pátria, e entre os seus parentes, e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Se assentem aí, igreja, glorificando ao Senhor nosso Deus. Amém? Nós vamos falar sobre desonra. E Jesus ele mostra para nós como que o que é uma desonra, né? Como que a desonra ela acontece na nossa vida. Veja só, diz que Jesus ele chega. Ele não estava num lugar estranho, não. Ele estava na sua pátria. Ele estava na sua cidade. Ele estava entre os seus vizinhos, entre os seus amigos e entre os seus parentes. E ele começa a ensinar. Ele está ensinando. E as pessoas estão vendo os sinais e as maravilhas que estavam acontecendo. Aí surge um questionamento, né? De onde que vem? De onde que vem essas coisas? De onde que vem essa sabedoria? E eles começam a identificar Jesus como sendo um carpinteiro, filho de Dona Maria. Tinham os irmãos, deram o nome dos irmãos: Tiago, José, Judas, Simão. Falou que as irmãs dele também estavam ali, e eles não estavam entendendo. Ou seja, eles conheciam Jesus, conheciam a história de Jesus, conheciam a família de Jesus, sabiam que aquela família era uma família pobre. Então, como que aquela família, como que aquele Jesus carpinteiro, ele tinha tanta sabedoria, aleluia, e tinha tanto poder para fazer sinais e para fazer maravilhas. Amém. E Jesus, sabendo disso tudo, o texto diz que por causa disso, ele não pôde fazer muitos milagres, ele foi impedido. Jesus simplesmente não quis fazer milagres. Por quê? Porque as pessoas não estavam dando uma honra que é devida. E o texto diz: ele não fez, a não ser curou alguns enfermos, uma coisinha básica ali, e impôs as mãos, e mais nada além disso. Poderia ter feito mais? Poderia. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre quantas e quantas vezes nós somos impedidos na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, de receber alguma coisa por causa da desonra. Sim, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, sobre o que é desonra. O português, né, o significado de desonra diz que é tudo aquilo que causa vergonha e que provoca humilhação. Desonra também é você tirar a dignidade de alguém. Sim, desonra também é você ferir a verdade de alguém. Isso é desonra. Quando nós causamos vergonha, quando nós estamos em vergonha, quando nós estamos humilhados, quando alguém vem e tira a nossa dignidade, quando alguém fere a nossa verdade, isso é desonra. Nós estamos sendo desonrados. E tudo isso são problemas que a gente tem que tratar. Aleluia. Por que a desonra é uma vergonha?
Talvez você tenha aí na tua vida alguma coisa que te causa vergonha. Isso para você é honra ou é desonra? Isso é desonra. Me sinto desonrado, me sinto humilhado. O termo exato é isso, não é se sentir humilhado, nem se sentir envergonhado, é se sentir desonrado. Você está me fazendo passar vergonha. Está passando o quê? Você está tirando a minha honra. É quando a gente tira a dignidade de alguém. É quando a gente diz que aquela pessoa não é capaz de. Ou quando a gente diminui aquela pessoa. Nós estamos tirando daquela pessoa que é a honra. A dignidade de uma pessoa é algo que nós temos que manter sempre. Sempre mantenha a dignidade das pessoas, porque alguém também vai se levantar e vai querer tirar a sua dignidade em algum momento. É você ferir a verdade de alguém. A verdade das pessoas, elas têm as suas verdades. Cada um de nós temos as nossas verdades, baseadas no nosso conceito, na nossa vida, na nossa formação, é a nossa verdade. E muitas vezes nós vamos mexer nisso, e quando a gente mexe, a gente fere a verdade daquela pessoa, ainda que não seja correto, mas é a verdade daquela pessoa, é o contexto que aquela pessoa vive. Não sei se os irmãos estão entendendo. Sim. Cada um de nós vive debaixo de um contexto, debaixo de um momento, debaixo de uma situação que é a nossa verdade. Sim. Se for passar pelo crivo, vai ter que chegar e falar: meu querido, isso aí não está certo, isso não está correto. Mas para aquela pessoa aquilo é a verdade. Por que ela age daquela maneira? Ela age daquela maneira porque ela está debaixo de um contexto, de uma verdade, que para ela é real aquilo ali, mas na verdade não é real, é imaginário. E muitas vezes a gente fere essa verdade dessa pessoa, não no sentido de trazer ajuda, nós ferimos exatamente no sentido de trazer problemas, dificuldades. Nós não agimos com amor, nós agimos com vingança. Então esse princípio de desonra, ele precisa ser bem olhado, porque nós podemos, em nome da falsa honra, em nome do Senhor, em nome da nossa verdade, estamos trazendo uma desonra para alguém, e Deus ele vai olhar e vai ver que isso não está o quê? Isso não está correto. E aí nós vamos entender porque algumas coisas acontecem na nossa vida. Por exemplo, o altar de desonra é quando você sente vergonha que precisa ser destruído. Olha para a situação da tua vida. Você está feliz com isso? Não, não estou. E como é que eu faço? Eu mantenho isso no altar? Ou eu destruo isso? Eu tenho que destruir. Porque altar é aquilo que tira a sua dignidade. Nós vamos falar do altar porque tudo aquilo que você tem, ele vai para um tipo de altar e ali é adorado. E é feito um sacrifício ali. Como é que vocês vão entender isso? Toda vez que você tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma humilhação, constantemente você está olhando para aquela humilhação, constantemente você está olhando para aquela falha, constantemente você está olhando para aquele problema, você sabe que você é indigno, mas você olha e é o que você faz, você precisa alimentar aquilo ali, você precisa disfarçar aquilo ali, e você passa a adorar aquele problema, você passa a adorar aquela dificuldade, você passa a adorar aquela sua fraqueza, você não sente vergonha daquilo, eu estou dizendo que você não sente vergonha, você não se incomoda, porque você está adorando, você está nutrindo, você está venerando aquilo. Aquilo muitas vezes para algumas pessoas é a vida. Sabe aquelas pessoas que vivem, elas vivem da mentira? Mentira é a vida dela. Sabe o que é mentira? Sente vergonha? Não sente vergonha nenhuma. Não sente vergonha nenhuma. Outros, os seus altares é uma fraqueza moral. Pode ser uma fraqueza moral, pode ser uma fraqueza de vício, pode ser uma fraqueza de lascívia. Vive normal, está bem. Destrói não, por quê? Porque aquilo alimenta. E tudo aquilo que alimenta passa a querer ser adorado. Então eu vou tratar isso bem, porque isso está me fazendo bem. E eu sei que enquanto eu estou tratando isso bem, isso não vai se virar contra mim. Só que é uma desonra. Por que é uma desonra? Porque se for descoberto, você vai ser colocado em castigo. Alguém descobre a sua mentira, alguém descobre a sua falta, alguém descobre o seu vício, alguém descobre a sua manipulação. Isso. E agora, como é que fica? Você entra em desgraça. Então, para mim não entrar em desgraça, para mim não entrar em humilhação, o que eu faço? Eu dou uma cercada, eu dou uma maquiada naquilo ali. Só que eu estou venerando. Só que na verdade, se for queimar um altar, se for queimar alguma coisa naquilo lá, o Senhor não vai receber. Sim.
Então o altar de desonra é quando você levanta alguém que precisa ser destruído. Muitas vezes você se levanta contra alguém, você se levanta contra o esposo, levanta contra a esposa, você levanta contra o filho, você levanta contra o pastor, você levanta contra o missionário, a missionária, você se levanta contra o seu patrão. Essas pessoas, elas são autoridades. Você se levanta contra essas pessoas e isso para você se tornou uma coisa comum. Falar de, duvidar de, questionar de, isso precisa ser destruído. Porque quando não é destruído, você passa a conviver com tudo isso e sempre você vai ter problemas com pessoas. Por que você sempre terá problema com pessoas? Porque quando nós aprendemos que nós podemos falar mal de alguém, podemos criticar alguém, podemos humilhar alguém, a gente sempre vai estar criticando, humilhando, falando. Isso para nós se tornou uma coisa comum, já se tornou um Deus, já é comum. E a gente vive bem debaixo disso daí. Verdade. Só que isso daí muitas vezes traz desonra. Porque você vai falar de alguma coisa de uma pessoa que não é verdade. E tudo aquilo que não é verdade, que você não conhece a verdade daquela pessoa, isso vai trazer o que? Destruição para a sua vida. Então existem altares de desonra que nós levantamos contra as pessoas. E isso de uma certa maneira também gera o quê? Gera uma contrapartida, alguém que possa levantar também um altar de desonra contra nós. Sim, pai. Então se você não quer que as pessoas falem de você, também você não deve falar das pessoas. Você não quer que as pessoas se critiquem, então também não critique as pessoas. Você não quer lançar mau testemunho das pessoas, então também não faça isso, porque senão alguém também vai lançar mau testemunho de você. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então se você está colhendo nesse momento desonra, é porque de alguma forma você semeou também desonra. Porque Deus, ele é justo. Amém? Deus, ele é justo. Pastor, mas eu não, preste atenção. Se nós sentarmos, fizermos uma coisa assim, bem cirúrgica, você vai dizer que, mas não é bem assim. Tudo aquilo que começa não é bem assim, é exatamente daquele jeito. A gente já está tentando justificar a situação. Então o altar é aquela coisa só, se tem o altar, tem dois elementos. Primeiro, oferta e adorador. Tudo aquilo que você coloca no altar é uma oferta. E tudo aquilo que você adora, você está querendo receber uma recompensa através daquela oferta. Então quando eu coloco uma desonra de alguém, já percebeu que quando você desonra alguém, você fala mal de alguém, você fala isso chorando ou você fala isso sorrindo? Sorrindo, né? Viu? Viu? A gente fala sorrindo, a gente fala zombando, a gente não fala com choro. Eu sinto que eu tenho que dizer isso para o meu irmão, da minha irmã, mas chorando, você não fala chorando, lamentando, fala zombando, você não é melhor do que ele, você é melhor do que ela. Você desonra, igreja. A gente precisa corrigir isso na nossa vida. Aleluia. Porque essas coisas, elas trazem o quê? Elas trazem problemas para nós. Em nome de Jesus, liberta as nossas altar sem oferta e altar sem adoração também não é altar. Então se tem uma oferta, se tem desonra, a desonra é aquilo que você fala, é aquilo que você faz, é aquilo que você coloca no altar, é aquilo que você leva para alguém. Alguém está recebendo essa desonra. Sim. Deus não vai receber a sua desonra, mas Satanás vai receber a desonra do irmão e vai receber a desonra da irmã. Tem coisas na nossa vida que nós devemos abandonar os nossos pecados e nós não abandonamos. E a gente vai se acostumando tanto nisso aí que a gente nem mais presta atenção no altar. Lembra lá de Elias? Estava lá aquela confusão toda lá. Aí Elias falou assim: vai chover. Não, vai chover. Vamos estender Deus aqui nesse lugar? Vamos. Então vamos fazer os nossos altares aqui e vamos fazer a nossa invocação. Vai lá um grupo lá, o pessoal foi lá e começa a invocar os seus deuses. Invoca os seus deuses e clama, se lançanteiam, se chicoteiam, se cortam. E Elias está zombando deles, fala assim: o Deus de vocês deve estar dormindo, o Deus de vocês deve estar longe, grita mais alto. E eles fizeram tudo que eles podiam e não aconteceu nada. Quando chega a vez de Elias, o que Elias faz? Elias vai lá e a primeira coisa que ele arruma é o altar.
que Elias fez? Ele tirou toda a honra de Baal e toda a honra foi colocada para Deus, mas para ele colocar essa honra diante de Deus, o que ele teve que fazer? Ele teve que, primeira coisa, renovar o altar, para depois ele colocar a oferta. Sim. Então, quando nós temos que colocar a nossa oferta diante de Deus, seja qual ela for, palavras, orações, finanças, trabalho, essas coisas todas, a primeira coisa que a gente tem que mexer é no nosso altar, porque é lá que está sendo colocado tudo. Porque as ofertas, meu querido, elas eram trazidas o quê? Elas eram trazidas limpas, ou não eram? Elas eram trazidas limpas, elas precisavam ser limpas, elas precisavam ser santas, elas precisavam ser únicas. A palavra do Senhor diz assim, que se no meu coração, Salmo 66, do verso 16 ao verso 20, diz assim, que se no meu coração eu tivesse contemplado o pecado, o Senhor não teria ouvido a minha oração. Sim, Pai, aleluia. Ou seja, se no meu coração eu tivesse acolhido o pecado, quando eu tivesse clamado, o Senhor não ouviria a minha oração. Então o Salmo está dizendo o seguinte, que muitas vezes nós damos atenção ao nosso pecado e depois queremos que Deus venha ouvir a nossa oração, Ele venha responder a nossa oração. Não é que nós estamos evitando, não estamos evitando não. Não é porque nós pecamos de uma maneira inconsciente, não. É porque nós pecamos deliberadamente. Mas depois a gente quer vir aqui, dobrar o nosso joelho, clamar e dizer assim, Deus, vem e desce fogo. Não vai descer fogo nenhum. É verdade. Por quê? Nós estamos trazendo desonra Sim, Pai. diante de Deus. Nós estamos pegando a nossa desonra, a nossa humilhação, os nossos pecados, estamos colocando diante de Deus. Essa oferta não é limpa, essa oferta é uma oferta suja. Então nós precisamos quebrar esse tipo de altar, esse altar de desonra na nossa vida, esse altar de vergonha, esse altar de humilhação, esse altar de difamação. O que pode ser vergonha para nós? O que pode ser vergonha para você? Pensa um pouquinho, o que pode ser uma vergonha para você? Vergonha para mim pode ser ter feito uma conta e não ter conseguido pagar. Isso para você é vergonha? Isso para você não é vergonha? Não, deixa aqui há 5 anos passa tudo. Não, isso é vergonha. Temos que resolver isso. Temos que chorar e pedir a Deus que nos dê força para resolver isso. É aquele que nós estávamos falando ontem, né? As pessoas lá se inscreveram na corrida e vão correr 42, vão correr 20, mas no meio do caminho resolve correr só metade, corta o caminho, vai lá, recebe a medalha, dizendo assim, ó, eu estou com uma medalha de 20, estou com uma medalha de 42 quilômetros, mas na verdade eu só corri metade, nem corri nem tanto isso, mas eu estou com a medalha lá, importa para você isso aqui? Não, para mim não importa nada. Deixa para lá. Isso deve ser tido como uma vergonha. Sim. Verdade? Isso deve ser tido como uma vergonha. De repente eu tenho lá um problema, eu tenho uma dificuldade, que isso traz vergonha para a minha família. E eu me importo com isso? Não, eu não me importo com isso. Eu já estou até acostumado com isso. Não é problema nenhum não. Cada um tem a sua vida, cada um vive a sua vida, não é assim. Isso é vergonha. Daí eu quero chegar diante de Deus, colocar essa oferta e apresentar diante de Deus. Deus vai ouvir? Não, Ele não vai responder a oração. Ouvir, Ele vai responder a oração? Não. Eu vivo a difamar as pessoas, falar mal das pessoas. Eu vivo a contar, eu gosto de contar a coisa dos outros, mas eu não gosto que ninguém conte das minhas. Para a minha vida sempre tem uma justificativa. Agora para os outros, sim. Isso é difamação, igreja. Sim, Pai. Isso é difamação. Santo. E a difamação é quando a gente pega e começa a contar aquilo que a gente conta e já dá a nossa nota. A gente não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Deus Santo. Difamação. Isso não pode existir no meio da casa de Deus. Isso não pode ser no meio do povo de Deus. Sim, Pai. Isso não faz parte da carreira cristã. Mas por que isso? Isso te incomoda? Não. Por que não incomoda? Porque eu já estou tão acostumado. Mas se isso te incomoda, se essa desonra te incomoda, é um altar que precisa ser o quê? Destruído. A gente precisa começar a identificar na nossa vida coisas que estão nos incomodando. Sim. Sabe? Já tentou usar um sapato apertado? Te incomoda? Sim. Quanto tempo você consegue andar com ele? Pouco tempo. Se não for pelas bolhas, né? Vai te dar bolha,
vai te machucar. A primeira coisa que você vai fazer é melhor eu voltar para casa a pé do que com aquele sapato, né? Mas não é desonra, não. Desonra, se você desonra eu tenho que ir para minha casa com dor só porque eu quero ficar todo boneco, não é isso? Não, é questão de bom senso. Está incomodando o tipo do teu sapato, meu querido. Vai embora, vai a pé. Mas vamos falar de você, pode até falar, mas acontece que ele está sentindo a dor, eu preciso resolver esse problema. Então, quando a desonra nos incomoda, nós temos que destruir ela, amém? Amém. Mas tem pessoa que se incomoda com isso? Não se incomoda. Já está tão acostumado, já se acostumou com isso. E esse é o nosso problema. Por que a gente já se acostuma? Porque ninguém destrói algo que ama. Você já viu alguém destruir alguma coisa que amava? Não. Nossa, eu amo tanto, né? Isso aqui. Eu vou acabar com isso, porque eu só destruo aquilo que para mim não tem valor nenhum. Não tem valor. Isso aqui não tem valor nenhum. Pode quebrar, pode jogar fora. Mas aquilo que eu amo, eu não destruo. Você já viu destruir algo que nós adoramos? Porque uma coisa é você amar, outra coisa é você adorar. Adorar é tudo aquilo que eu devoto, que fervor, né? Eu tenho esse microfone, porque esse microfone é um microfone da bênção. Toda vez que eu falo dele, o poder cai. Ninguém toca nesse microfone, eu estou adorando o microfone. E assim também outras pessoas adoram outras coisas. Então a gente não destrói nem aquilo que a gente ama e nem destrói aquilo que a gente quer, adora. Agora, tem que ter coragem? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem como o Gideão teve coragem. Está lá Gideão tentando resolver os seus problemas, vai lá, faz um altarzinho, né? Tá lá no lagar, meio escondidinho, fala: ô papai, não é assim não. O teu altar tem que ser visto por todos. Sim. Mas como assim? Vai lá no alto do monte, pega os bois, pega lá a madeira do seu pai, vai lá em cima, todo mundo tem que ver o que é que você está fazendo, tem que ser escancarado. Por que isso? Toda vez que eu escancaro, toda vez que eu mostro, eu estou verdadeiramente mostrando que eu rompi com tudo aquilo. Por isso que a gente tem que ter coragem. Aleluia, meu Deus. Sabe aquelas coisas assim: você é crente? Eu estou indo na igreja. Não, eu sou crente, glória a Deus, aleluia. Estou aqui com a minha Bíblia, nossa Bíblia é pequena, preciso de uma Bíblia maior, pega aquela Bíblia grande assim, né? Você precisa ter 2 para carregar a Bíblia. Não, agora você não precisa de tudo isso, não. Eu preciso que todo mundo veja que eu sou o quê? Crente. Mas não adianta também você dizer: não, agora eu sou crente, glória a Deus, aleluia. Gente, sai pela rua e fala só: eu sou crente, tá? Pessoal, ô irmã melhor, sou crente, tá? Tá bom. Chega, agora eu sou crente, tá? Sei lá, crente, tô crente aqui, viu, Júnior? Tô crente aqui, viu só como é que eu tô crente aqui? Não, também não adianta muita coisa. Sim. Mas as pessoas precisam notar a grande diferença. Amém. Porque a diferença, meu querido, a gente não presta atenção no primeiro momento, não. Pode prestar atenção. Faz um teste. Ninguém vai prestar atenção. Vai passar hoje, ninguém vai notar. Vai passar amanhã, ninguém vai notar. Ninguém vai prestar atenção. Quando que eles vão prestar atenção? Quando tudo ao seu redor começar o que há? A mudar. Aleluia. E tudo isso muda quando eu começo a destruir altares. Amém. Que são Glória a vergonhosos. Deus. Eu creio, Pai. Isso é uma coisa, meu querido, que esse é um posicionamento meu. É você chegar e pegar alguém e dizer assim: olha, aqui está nessa noite o irmão fulano de tal, ele foi ex. Os irmãos viram o irmão que esteve pregando aqui na igreja sábado. Vocês não precisam conhecer a história dele, mas ele tem uma história. Sim. Ele tem uma história. O que acrescenta contar a história dele, do ex dele, do que ele era, ou daquilo que ele está glorificando a Deus agora? Glorificando agora. Glorificando a Deus agora. Passado. Faz parte, é isso. Faz parte. Então muitas vezes nós estamos olhando para o passado, estamos dando valor para o passado, estamos mostrando a nossa: tu lembra como eu era bonitinho quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 20 anos, e eu começo a mostrar quem eu era no passado. Meu querido, se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez o quê? Novo. Apaga tudo
tudo, apaga Glória a tudo. Deus. Apaga, cancela, queima, Glória. torra, enterra, Aleluia. joga no mar. Sim. Aleluia. Ah, eu tenho uma foto sua, tem? Deixa eu ver, me dá. Pronto. Não, eu só tenho essa, já não tem mais. É minha, não é minha? A foto é minha. Então queima, cancela tudo. Aleluia. A gente fica mostrando, mas você lembra como eu era? Não, não lembro nada. A palavra de Deus é assim, que Cristo ele não lembra mais os nossos pecados. Aleluia, Então por que Deus. eu vou ficar olhando para trás? Porque eu vou vendo para trás, eu vou ficar lembrando quem eu era, quem eu fui. Não, meu querido, aquilo que você era, aquilo que você foi, é o que é a tua desonra. A gente precisa quebrar isso. Aleluia. Precisa cancelar isso, porque senão sempre alguém vai estar o quê? Olhando para a nossa desonra e trazendo isso como uma oferta. Ah, eu lembro quem você era, eu lembro quem você foi. E às vezes nós continuamos a viver da mesma maneira. Nós não quebramos essa desonra da nossa vida. Existem casos, existem famílias em que ninguém casou e também ninguém casa. É normal. Aí chega alguém e resolve o quê? Casar. Opa! Quebrou uma desonra naquela família. Até então era honra, não fazia diferença nenhuma. Agora se torna o quê? Diz, não, eu acho que a gente tem que resolver a nossa situação, né? Você vai numa outra casa, lá todo mundo daquele jeito. Lá todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Não, alguém vem e quebra o ciclo. O que você está quebrando? Você está quebrando o altar de desonra, está fazendo trazer o quê? Honra. Deus Santo. Nós precisamos quebrar na nossa vida Amém. tudo aquilo que é vergonhoso. Amém. Sabe tudo aquilo que você não pode dizer, olha, eu faço isso, mas eu sou crente? Se você tem algo que você faz, e você puder dizer, eu faço isso, mas eu sou crente, e você sabe que aquilo é contra tudo aquilo que você crê, esse é um altar de desonra que você tem que quebrar. Aleluia. Em nome de Deus Jesus. Santo. Temos que melhorar a nossa vida, Sim, melhorar a Pai. nossa condição, Aleluia. melhorar a nossa finança, melhorar o nosso empreendimento, melhorar os nossos projetos, Amém. melhorar tudo aquilo que Ele faz. Glória a Deus. Amém. Sabe, a gente peca, né, por muitas coisas, por pequenas coisas. Pequenas coisas. Sabe aquela escola? Sabe, me empresta lá o teu bilhete lá, tal. Você vai lá, mas não é meu, não é seu. Você vai lá e pá, está usando de uma outra pessoa, isso está errado. A gente critica lá o camarada lá que usa o gato crente, né? Mas a gente peca, a gente usa benefícios que não são nossos. Isso é desonra. Quantas e quantas pessoas naquela época da pandemia ficaram desesperadas tentando pegar um benefício sem ter necessidade, era para quem não tinha renda. A pessoa tinha renda, tinha tudo, tinha casa, tinha isso aí, e foi lá da porque eu sou bobo de perder isso daí, mas não era seu, não te pertence, você tem renda. E depois você vai dobrar o teu joelho e vai colocar diante de Deus, Senhor, me abençoa, muito obrigado. Não tem. Olha só, Salmo 66, 16 a 20 diz: vinde ouvir todos que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Amém. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Amém. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Glória a Deus. Sabe o que essa pessoa fez? Ela falou assim: Senhor, eu sou pecador, eu sou um pecador, eu não estou valorizando o meu pecado, eu não estou valorizando os meus erros, eu não estou me colocando por indesculpável. Eu te peço misericórdia, para que o Senhor possa me honrar, para que eu possa resolver essa questão. Nós precisamos, meus irmãos, encontrar Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Amém, Jesus. Nós temos que encontrar Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Glória a Deus. Nós vamos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Nós vamos parar de falar, precisamos parar de acusar, precisamos parar de criticar. Tem pessoas que nos ferem, tem pessoas que nos marcam, tem pessoas que nos magoam, tem pessoas que rasgam a nossa carne. Nós temos que falar assim: Senhor, me dá graça para não difamar essa pessoa. Amém. Mas eu não estou difamando, estou falando a verdade. Não, deixa que Deus vai cuidar. Tudo aquilo que a gente cuida do nosso jeito, Deus não põe a mão dele. Pode prestar atenção. Verdade.
Eu não sei porque que Deus não age. Por que Deus não age? Porque você já agiu. Você já saiu falando para todo mundo. Já saiu contando para todo mundo. Pronto. É isso que você queria. Você queria que todo mundo soubesse que ele não presta, que ela não presta. Pronto, já está satisfeito, ok. Deus não vai fazer mais nada. Já fez, pronto, já fez. Você já difamou. Você já estragou com a vida daquela pessoa. Aí aquela pessoa muda, aquela pessoa se converte. E a pessoa não sabe de nada que você falou. E aí você está do lado daquela pessoa e aí? Eu falei mal de você. E aí, como é que faz? Nós temos que melhorar. Santo. Quando eu estava ouvindo essa mensagem, eu falava muito forte sobre isso. Que nós temos que tomar cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, com aquilo que nós falamos das pessoas. Precisamos tomar muito cuidado. Porque amanhã depois essa pessoa ela pode bater na nossa porta com a solução daquilo que nós precisamos. Que nós vamos ser envergonhados. Envergonhados diante de quem? Diante de Deus e diante daquela pessoa que não sabe de nada. Nessa noite nós vamos quebrar o altar de desonra na nossa vida, amém? Se você tem algo na tua vida que você fala assim, Senhor, eu tenho vergonha disso, porque eu não estou conseguindo vencer isso. Eu não estou conseguindo vencer essa situação. Eu não estou conseguindo vencer essa palavra. Eu não estou conseguindo vencer. Se eu não consigo, diga, eu não consigo vencer. Diga, Senhor, leva diante do altar. Deus, para mim é impossível. Eu não consigo vencer. Eu não consigo passar por isso. Eu não consigo resolver essa situação. Eu tento, mas eu não consigo. Agora tem pessoas que elas estão com a mente delas tão embotadas que elas não veem diferença de nada. Mas, se for olhar para a vida delas, não há resultado. Sim. Toda vez que eu começo a levantar a Deus um projeto, começo a levantar a Deus uma busca, e eu não tenho resposta, eu falo, Senhor, aonde é que eu estou falhando? O que é que eu estou deixando de fazer? O que é que está me impedindo? Porque a palavra de Deus diz assim, que se eu orar, Ele vai me responder. Sim. Então, se eu estou orando, Ele não está me respondendo, Ele não está nem dando atenção para aquilo que eu estou falando, isso já me preocupa. Que o problema não é Deus dizer assim que vai demorar, pode demorar. O problema não é Deus dizer assim que isso vai acontecer daqui a um ano, pode acontecer daqui a um ano. O problema não é Deus dizer assim que não vai acontecer, Deus pode dizer assim, não vai acontecer, não tem para você isso, não há problema nenhum nisso. O problema maior, sabe quando que é? É quando eu não sei, é quando eu não ouço. É quando eu não escuto, é quando eu não percebo qual é a vontade de Deus. Aí o meu coração, Senhor, onde é que eu estou errando? Será que eu falei mal de alguém? Será que eu observei mal alguma coisa? Será que eu estou colocando no meu altar alguma coisa que o Senhor não está se agradando e a minha oração está sendo impedida? Não, minha oração não pode ser impedida. Aleluia. Não pode ser impedida. A sua oração não pode ser impedida. A sua vida não pode ser impedida. Estamos sendo acusados, assolados, estamos sendo chocalhados, estamos sendo martirizados, estamos apanhando e nós estamos sabendo por quê? Porque nós estamos trazendo desonra, onde deveria ter o quê? Honra. Então vamos arrumar o nosso altar nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos tirar toda a desonra da nossa casa, amém? Olha, se eu trouxe desonra lá para minha esposa, eu tenho que tirar essa desonra, eu tenho que trazer honra para ela. Vou tirar a desonra e vou colocar honra. Eu trouxe desonra lá para o meu esposo, então eu vou lá, vou tirar a desonra e vou colocar honra para o meu esposo. Eu desonrei a minha família quando eu coloquei a minha família em uma situação financeira fragilizada. Não, eu tenho que resolver essa questão, eu tenho que arrumar essa situação, eu tenho que arrumar. Eu falei, eu tenho que parar de falar, mas eu pensei, eu tenho que parar de pensar, mas eu achei, eu tenho que parar de achar. A gente precisa parar de achar, a gente precisa parar de pensar, a gente precisa parar de falar, a gente precisa apenas olhar para o altar. Senhor, amém. Eu quero que desça fogo do céu. Amém. Para descer fogo do céu, eu tenho que ter um altar em ordem. Amém, Jesus. A palavra de Deus diz assim que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele era igualzinho eu e você. Sim, ele comia, ele bebia, ele dormia, ia lá atrás da moitinha, quando tinha suas necessidades para fazer, tomava banho. Mesma necessidade dele, já era normal, pessoa comum, normal. Teve um momento de ira, teve um momento de frustração, teve um momento de depressão, teve. Quando ele entra naquela caverna, ele diz assim, eu quero a morte. O que ele estava dizendo? Ele estava doente, estava deprimido. Por quê? Por quê? Porque também quando ele fez um altar, ele colocou uma mentira ali. Sim. Quando Deus fala para ele, vai lá e diz para Acabe que vai chover, era só para dizer que ia chover, ele não tinha que matar ninguém, mas ele estava no comando, Deus foi com ele.
Aí quando veio a cobrança, quando Jezabel veio fazer a cobrança, aí ele sai correndo. Por quê? Porque ele sabia que ele estava temendo. Ele sabia que não adiantava ele pedir nada para Deus naquela hora, porque ele sabia que se ele colocasse aquilo, ele seria derrotado. Então o que ele faz? Ele foge. Elias foge. Tanto que Deus tem misericórdia. O que você está fazendo mesmo aí, Elias? Ô Elias, o que você está fazendo aí? Aí ele fala assim: Senhor, sabe por que eu estou fugindo? Eu estou fugindo porque só eu fiquei. Sabe? Eu, Elias, eu sou o único certo, eu sou o único crente, eu sou o único certo, eu ajo, ninguém está me entendendo ali, ninguém está me vendo nada ali, eu sou o único que permaneci. E Deus fala assim: Elias, menino, você acha que é só você? Eu deixei mais 7.000 lá, que não se dobraram a Baal, não é só você não. Glória a Deus. Não pensa que você é a última Coca-Cola do deserto, é a última bolacha lá do supermercado, o que mais que é? Você é o top das galáxias, só tem você, não tem só você não, você não é o único não, você é o único santo não, você é o único correto não, você não é o único justo não, você é o único temente não, tem mais, é que você não conhece, mas Deus tem reservado os seus não. Aleluia, glória a Deus. E aí quando Deus trata isso com Elias, Elias teve que engolir seco. Sim. Elias teve que engolir seco e falar assim: porque você sabe, o Badia já tinha dito: meu Senhor, eu mesmo cuidei de 100 profetas. Então Elias não estava enganado naquela conversa não, ele sabia que pelo menos tinha 100 que não tinham se dobrado, e Deus ouviu a oração de Elias, porque ele era um homem sujeito. Sim. Até onde poderia ser o quê? Ouvido. Quando Elias ultrapassou o limite, ele entrou em pecado, ele entrou em depressão, e aí Deus trata com ele de uma maneira muito dura, se você prestar bem atenção. Por que Deus fala com Elias? Elias, come essa comida, você vai lá, vai ungir Eliseu em teu lugar. Sabe o que Deus está dizendo ali para Elias? Teu ministério está acabando, tá? Sim. Vou te dar a chance para você treinar alguém para colocar no teu lugar. Jesus é linda dessa forma, Pai. Vou colocar alguém no teu lugar, porque você, Elias, já deu. Então eu vou te dar a chance de você sair dessa daqui numa boa, vamos assim dizer, né? Você vai colocar alguém no teu lugar, vai ungir outro como rei, faz o que tem que ser feito, porque você, já daqui a pouco você já vai. Deus, ele faz assim com a gente. Verdade. Ele respeita o nosso ministério, ele respeita a nossa casa, ele respeita a nossa chamada, mas chega uma hora que ele fala: vamos colocar a casa em ordem, vamos dar uma arrumada aqui no nosso altar, porque a tua hora está chegando. Começa a doer. De repente a tua hora está o quê? Está chegando. Viu, Ivete? De repente a tua hora está chegando. Viu, Júnior? De repente a tua hora está chegando. Viu, mano? De repente a tua hora está chegando. Viu, Zé? A tua hora está chegando. Não faz essa carinha, não. A tua hora está chegando. Viu, pastor? A tua hora está chegando. Pastor, a tua hora está chegando. Coloca a casa em ordem. Coloca a casa em ordem, porque a tua hora está chegando. E quando Deus diz: começa a preparar as malas, porque a viagem está chegando, meu querido, é bom você arrumar as malas. Senão você vai viajar com aquilo que você Porque não tem. Tem que ir desse jeito, né? e às vezes viaja sem nada, né? É assim mesmo. Porque Deus está dizendo: Deus é prepara, bom. né? Mas Deus é lindo. Prepara a tua mala, prepara as tuas coisas, prepara a tua vida. Amém. Espírito Santo. Precisamos quebrar toda desonra na Amém, nossa vida, Pai. amém? Vamos quebrar toda desonra nessa noite no nome de Jesus, amém? Vamos orar para as pessoas que estão conosco na internet, Amém, Jesus. para que elas também sejam alcançadas Em nome de pelo Jesus. poder de alma no nome de Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do diante Senhor da sua palavra a vida de santa. cada servo teu, Pai, colocamos a vida de cada diante serva do teu tua, Pai altar. amado, Os que altares, precisa, os Pai altares, amado, os vencer, ó Pai amado, as desonras. que fomos desonrados. Quantas vezes, ó Pai amado, Pai, honramos as apresentamos pessoas, nas tuas mãos. falando Pai, das na pessoas. palavra, meu Pai. Quantas vezes, ó Pai amado, honramos a nossa casa, a nossa família, trazendo vergonha e trazendo, Pai amado, escândalos. Mas o Senhor que é misericordioso, o Senhor que é bondoso, Pai amado, para perdoar os nossos pecados. Que nessa noite venha perdoar os nossos pecados, venha nos purificar de toda justiça. Que tudo aquilo, Pai amado, que o Senhor está vendo que não está se agradando em nós, Senhor, que nós possamos nessa noite entregar diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai amado, naquilo que nós não conseguimos, daquilo que nós não temos força, daquilo que nós não podemos, daquilo, Pai amado, que nós não alcançamos, daquilo que nós nos esforçamos, mas não temos condição de vencer, ó Pai. Ah, meu Pai amado, muda a nossa história, muda a nossa estrutura,
Muda tudo, Pai amado, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, e traz misericórdia, e traz cura, e traz restauração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você está conosco na internet, que você possa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, que você possa entender que o Senhor quer te curar, que o Senhor quer te restaurar, porque há poder no seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente volta amanhã com mais uma mensagem no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.